E aí, galera, todo mundo que foi entrando, vamos concluir aqui as nossas resoluções de hoje, tá? A gente ainda tem mais algumas questões para fazer. Vou fazer mais 4 questões com você, tá? Então, se você chegou aí na live, eu tô fazendo questões de matemática básica do Enem, tá? A maioria já estava na live passada, mas é isso daqui que eu tô fazendo hoje, tá, galera? Tô fazendo isso daqui hoje, então eu fiz aqui. Já fiz essas 6 questões, elas vão ficar disponíveis, vou disponibilizá-las lá no meu canal do YouTube, tá? Questão de matemática Enem 2018, prova azul. Então a gente vai fazer ainda a questão 147, a 157, 166 e 168, tá? Galera, eu vou pedir um favor para vocês. Todo mundo que for entrando, que não me segue, já me segue para me ajudar, tá? Faço conteúdo aqui de coração para vocês. Meu objetivo é ajudar muito vocês pro Enem 2022, tá? Vou fazer lives todos os dias das 3 da tarde até umas 4h30, 4h40, tá? 1 hora, 1h30 de live de matemática, fazendo 10 questões todos os dias, com o objetivo de fazer até novembro do Enem. Então a gente vai fazer juntos centenas de questões. Curte muito, muito, muito a live para ela chegar a níveis de aparecer na For You para muita gente, tá? Muita gente acha a matemática extremamente difícil. Eu já achei um dia, mas hoje eu vejo que ela não é tão difícil assim. Basta você ir pegando o raciocínio, pegando o padrão das questões, como que resolve. Curte muito a live, compartilha com quem você sabe que está estudando para o Enem, tá bom? Já me segue e a gente vai continuar com a resolução de mais algumas questões, tá? Vamos bater aí, 1.000 pessoas vendo a live, aprendendo matemática, revisando, talvez pessoas que estão há anos sem estudar. Então é muito legal poder compartilhar o conhecimento com vocês, tá? Eu não sou professor de matemática, eu também não faço faculdade de matemática, eu sou apenas um vestibulando, como muitos de vocês. Muitas pessoas que estão aí, que me seguem, ou são alunos de escola, ou são alunos de cursinho, vestibulandos, e eu tô no mesmo barco. Eu sou vestibulando também, quero passar em medicina em uma federal, mas eu tenho conhecimento legal em matemática, então eu quero ajudar vocês que têm dificuldade. Então junto a gente vai caminhando, tá bom? Então eu não sei tudo, tem muita coisa de matemática que eu também não sei, mas o que eu souber eu vou ajudando e explicando para vocês, tá bom? Eu já cheguei a acertar 15 de matemática no Enem, por exemplo, e eu demorei bastante tempo para conseguir chegar em quase 40. No último Enem eu fiz 39 em matemática e o objetivo é de que no próximo eu faço 42, 43, eu quero errar umas 2, 3 questões só, tá? Mas esse é o objetivo. Então vamos aqui para continuar a nossa resolução, tá? Lembrando, galera, as questões são de matemática básica por enquanto. As lives que eu tô fazendo são de matemática mais básica, que não necessariamente é fácil, mas algumas questões tendem a ser. Questões de assuntos temáticos, a gente pode fazer uma live só de PA, uma live só de PG, uma live só de matriz, uma live só de logaritmo, uma live só de combinatória e por aí vai. Mas por enquanto eu tô fazendo as questões. E aí eu ainda não consigo disponibilizar o material. Eu pego isso daqui do próprio Google. Então vai no Google e digita provas anteriores do Enem. Vai ter lá no site do INEP as provas anteriores. Então é só você entrar lá e imprimir ou acompanhar na tela ali do computador do celular, tá bom? Então eu tô fazendo questões da prova de 2018, tá? Ainda não tenho nenhum PDF para poder disponibilizar para vocês. Continuem curtindo bastante a live, vamos para a resolução, tá? Vamos fazer essa questão 147. O que essa questão quer da gente? Vamos lá. Primeira coisa, o enunciado ficou aqui em cima, tá? Vamos ler o enunciado aqui. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL, que é aquele colesterol classificado como ruim, né? Na biologia a gente vê um pouco disso. Então beleza, então ele quer, o que ele quer? A classificação da taxa de LDL, não pediu nada ali, só quer a classificação. Vamos aqui para a nossa questão. Vamos lá. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre o estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa do LDL reduziu 25%. Então beleza, a gente sabe que ele realizou um exame e ela reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20%. Então, houve 2 reduções. Vamos ler aqui em cima.
O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do colesterol bom, que é aquele HDL, né, com a taxa do colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa de colesterol ruim de 280. Então ele tem 280 miligramas por decilitro do LDL, que é o colesterol ruim. Bom, aqui a gente tem a nossa tabela, taxa de LDL, miligramas por decilitro de sangue. Beleza. E, bom, ele quer, então, depois dessas duas reduções, repara que vai haver duas reduções. A redução de 25% e uma redução de 20%. Galera, o que é redução ou aumento percentual? Vamos dar uma revisada aqui rápida para a gente fazer essa questão aqui. Ó, lembra, se eu tenho X, o que é X? X é um valor aleatório, pode ser 100, pode ser um infinito, pode ser 1 bilhão, não importa. Se eu tenho X, ele é o meu 100%. Se eu quero fazer uma redução de 25% nele, como que eu faço? Eu posso fazer X menos 25% de X, tá? Isso daqui, o que está me dizendo isso aqui? Está me dizendo que eu tenho o 100% do X, tá? Tenho 100% de X e eu estou tirando 25%. Se eu tirar 25% de X, o que me sobra? 75% do X. De forma genérica, toda vez que eu tenho um valor inteiro e eu tiro alguma porcentagem desse valor, eu vou ficar com uma outra porcentagem do valor, tá? Então eu tenho 100% de X menos 25% de X é 75% de X. De forma geral, como que eu poderia fazer isso daqui? Se eu tenho 100% de X, que é o meu tudo, 100% de X, e eu multiplicar o X por 0,75, vai me dar a mesma resposta. Repara, galera, que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Vocês entendem que é a mesma coisa? 75% de X é a mesma coisa que 0,75 vezes o valor X. Por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Porque, de forma geral, toda vez que falar de redução ou de aumento, você pode multiplicar de uma vez. Então, por exemplo, se eu multiplicar 0,75 vezes o meu X, eu já estou aplicando uma redução de 25%. Eu não preciso fazer o valor menos o 25% para chegar na minha resposta, entendeu? Então, como que eu posso fazer aqui? Repara que a gente tem aqui a nossa taxa de 280. Se a taxa é 280 e eu quero reduzir 25%, como que eu posso fazer? Tá, vocês não estão entendendo. Deixa eu ver se eu consigo explicar de novo. É que assim, galera, ó, eu vou tentar explicar com um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Prestem atenção. Já a gente faz a questão, mas o importante é você entender. O importante é você entender que não necessariamente você precisa fazer regra de 3 para resolver, entendeu? Ó, de forma rápida, ó, eu tenho R$100. Eu quero tirar 25% do que eu tenho. Então, menos 25% de 100. Quanto que isso aqui dá? Cortou. Então, vai me dar 100 menos 25, que me dá R$75. Beleza? Eu fiz uma redução de 25%. Mas, perceba que eu posso fazer direto. Se eu tenho R$100 e eu multiplicar isso por 0,75... eu vou ter R$75. Entenderam? Eu posso fazer 100% menos 25% do valor, ou se eu multiplico por isso daqui, implicitamente eu já estou dizendo que esse 0,75 é o meu 1, que é tudo que eu tenho, menos o 25%. Vocês entenderam? Ficou mais claro agora a explicação? Vocês conseguiram entender de forma mais fácil? Na dúvida, você pode fazer sempre regra de 3, mas se você multiplicar sempre para aumentos e reduções percentuais, você sempre pode multiplicar. Dentro desse 0,75 já está subentendido que você tinha o 1 menos o 25%, então você já faz direto. 0,9 de um valor é 90%, 1,1 de um valor é aumento de 10%, por aí vai.
Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem que o LDL é 280. Então, a gente tem que fazer uma redução de 25%. Vamos fazer essa redução, então. A gente tem 280. Vou fazer dos dois jeitos. Menos 25% de 280. Isso daqui, a gente está falando que houve uma redução de 25%, tá? Redução de 25%. Só que se eu fizer 280 vezes 0,75, aqui está implícito que é 1 menos 0,25%. E também é uma redução de 25%. Aqui é 7, né? De 75. Então, como que fica aqui a nossa questão? Se eu vou fazer uma redução aqui, eu vou cortar o zero aqui com um zero aqui. 25 dividido por 10, eu posso cortar o zero aqui por uma vírgula no 2,5. Então eu vou multiplicar, né? 28 vezes 2,5. 5 vezes 8 dá 40. 2 vezes 5 dá 10. Mais 4 dá 14. Pôs um maisinho. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 0. 4 mais 6, 10, vai 1. Aqui dá 7. Tem uma vírgula depois da... Tem uma casa depois da vírgula. Então cortou aqui. Então ficou 280 menos 70. Isso é 210. Essa é uma forma mais direta de se fazer, pessoal. Exatamente, Danilo. 25% é só você pegar 1/4 desse valor, que é 70, beleza? Só tô fazendo assim porque às vezes não dá um valor exato. Às vezes vai que é tipo 34,5%, entendeu? Aí fica mais complicado. Então, a gente fez o valor menos 25% do valor e deu 210. A questão ainda continua dizendo que houve uma redução de 20% de novo. Então, a gente agora tem 210. E a gente vai fazer uma redução de 20%. Menos 20% do quê? Do nosso 210. Então, quanto que vai dar isso? Cortou aqui o zero com zero. 2 zeros em cima, corta 2 zeros embaixo. 2 vezes 21 dá 42. Então ficou 210 menos 42. 210 menos 42 é o mesmo que 200 menos 32. Então eu tirei 10 daqui, tirei 10 daqui. E isso vai me dar 168. Então a gente achou o LDL final, né? O nosso LDL final. Eu cortei aqui para simplificar, galera. Toda vez que você divide em cima e embaixo por um mesmo número, não altera o valor do resultado. Então eu tenho 2 zeros em cima, eu posso cortar 2 zeros embaixo porque é uma multiplicação, tá? Então a gente achou 168. Indo na nossa tabela, quanto que é o 168? O 168, ele vai estar aqui, né? Aqui vai de 160 a 189. Então, o nosso 168 está aqui dentro. Portanto, a taxa de LDL ainda está alta. Então, a nossa resposta aqui fica sendo letra D. Aqui, ó, eu tirei o 10, por quê? Só para ficar mais fácil a conta. Às vezes você vê 210 menos 42 e não consegue fazer de cabeça. Só que você concorda comigo que 210 menos 42 é a mesma coisa que 200 menos 32? Se eu diminuir 10 aqui e diminuir 10 aqui, o meu resultado continua sendo igual. Eu só fiz isso porque fazer 200 menos 32 de cabeça é mais fácil do que fazer 210 menos 42, entendeu? Foi só para fazer a conta, que eu posso fazer direto.
É só que fica mais fácil de fazer de cabeça. Então, se eu pegar um valor exato aqui, eu sei que o 168 somado ao 32 vai me dar o 200. Só para facilitar a subtração. Então, galera, essa questão envolvia aumento ou desconto percentual nesse caso, né? Então, mas vocês podem fazer sempre por regra de 3, talvez vocês achem até mais fácil. Então, assim, o nosso valor inicial era 280, não era? Então, você pode fazer isso aqui, ó. 280 é o 100%. Por regra de 3 ficaria assim. 280 é o meu 100%. E ele reduziu 25%. Se ele reduziu 25%, você concorda que ele foi para 75%? Se 280 é o meu 100%, se eu calcular os 75%, eu estou fazendo uma redução de 25%. E aí eu encontraria aqui o meu valor x, que é o primeiro x que eu achei que daria 210. E eu poderia fazer a mesma coisa de novo. Se o meu 210 ele passou a ser o meu 100%, e agora eu quero achar o 80%, eu posso falar aqui que houve uma redução de 20%. Entenderam? Aí o meu valor final, que eu chamei nesse caso de y, seria o meu 168. Vocês entenderam? Galera, questão de aumento ou desconto percentual dá para fazer de 2, 3 formas diferentes. Você pode achar o 100% que já é o seu total e ver quanto que é o que você quer. Você pode só achar o desconto e depois subtrair do valor total que você também quer. Que você tem. Então, nesse caso aqui, eu achei que o meu desconto era 70 e subtraí do total. Aqui eu já fiz a minha porcentagem de desconto e já estou achando quanto que o valor novo representa. E por aí vai. Entendeu? Tem mais de uma forma de você fazer esse tipo de questão. Vai do que você preferir. Na dúvida, sempre chama o que você tem de 100%, e aí você vê quanto que reduziu ou quanto que aumentou, e você acha essa porcentagem. Lembra, se aqui fosse positivo, se fosse um aumento de 25%, aqui seria 125, tá? Seria 125. Ou você pode já ir direto sempre por multiplicação, porque já está subentendido esse valor de redução ou de aumento, entendeu? Você pode fazer por regra de 3, por multiplicação, subtrair o desconto, achar o valor final direto. Vai do que você preferir, mas o importante é você chegar na resposta e entender a resolução, tá? A gente pode ir para a próxima questão? Lembrando que eu estou fazendo questões de matemática do Enem 2018, tá? Questões de matemática Enem 2018. Então eu já fiz algumas questões aqui com vocês. Faltam só 3 questões para a gente responder. Tá? Faltam só a questão 157, a 166 e a 168. Questões de matemática do Enem 2018, prova azul. E a live vai ficar salva no meu canal do YouTube, que é o mesmo nome aqui do TikTok, tá bom? Lembrando que todo mundo que está chegando aí, eu não sou professor de matemática, eu não tenho todo o conhecimento de matemática necessário, tem coisa que eu não sei, mas por eu acertar quase 40 em matemática, eu resolvi criar esse perfil de matemática, tá? Criar perfil de matemática e de Enem, voltado aqui para conteúdos de Enem e de matemática. Todo mundo se inscreve lá no meu canal do YouTube, tá? Tá no ícone da descrição. E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês de coração. Então eu só peço de retribuição que vocês curtam a live, compartilhem, mandem para quem você sabe que está estudando, e para a gente poder ir caminhando. O objetivo é de fazer 10 questões todos os dias de segunda a sexta, começando 3 da tarde, tá? Amanhã, 3 horas da tarde, tem de novo. Eu sempre faço um vídeo antes falando quais as questões que eu vou resolver, daí vocês podem até preparar o material, imprimir ou mesmo pesquisar na internet, tá bom? E é isso. Se a gente conseguir fazer 50 questões todas as semanas, imagina, a gente vai chegar pro Enem 2022 com centenas de questões que eu expliquei para vocês. Então a gente vai ter um desempenho muito, muito bom. Eu acredito nisso. Então, vamos junto aí. Vamos para a próxima questão, então, que a gente já está quase terminando, tá? Eu vou comprar tinta de novo, porque minha tinta aqui está acabando, então a letra ficou até um pouquinho com tom de vermelho. Vamos fazer essa próxima questão aqui.
Vamos lá, como eu sempre falo para vocês, começa lendo do comando da questão. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é... Então agora a gente está numa questão de escala, tá? A gente está numa questão de escala volumétrica. Escala volumétrica não, escala linear. Escala volumétrica a gente já fez em outra live. É uma questão de escala, tá? E o que é uma questão de escala? É sempre você relacionar o tamanho real com o tamanho imaginário, ou o tamanho de alguma maquete, o tamanho de algo que não seja o real. Então, a gente tem o quê? Nesse mapa aqui, a distância entre esse barquinho e o tesouro é de 7,6 centímetros. Então, vamos colocar que isso aqui é 7,6 centímetros. Se eu pegar uma régua, aproximadamente seria 7,6 centímetros. E ele disse que o mapa tem essa escala aqui, 1 para 58 milhões. Lembra que escala não tem unidade, escala é uma relação. Então, 1 centímetro é para 58 milhões de centímetros, tá? Só copiei a minha escala aqui. Ele disse que o mapa tem essa escala aqui. Então, se 1 centímetro é para 58 milhões de centímetros, então 7,6 centímetros, que é o meu mapa, vai ser x. Como que a gente faz essa conta? Aqui a gente pode multiplicar cruzado, né? Então, o nosso x vai ser 7,6 vezes 58 milhões. Aqui, o que a gente pode fazer para ficar mais fácil? Eu posso multiplicar só isso aqui primeiro e depois eu acrescento o zero no final. Então, quanto que dá? 7,6 vezes 58. Aí a gente precisa fazer uma continha, né? 7,6 vezes 58. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 5, 30, mais 4, 34. Coloco um maisinho. 7 vezes 8, 56. Precisa da tabuada, tá na ponta da língua, tá? 7 vezes 5, 35, mais 5, 40. Então isso aqui me deu 8. 4 com 6, 10 vai 1. 1 mais 3, 4. E abaixou 4. Tem uma casa depois da vírgula na multiplicação, abaixa a vírgula. Então deu 440,8. E ainda tem 6 zeros aqui. Agora, lembra que isso aqui está em centímetros. Como que a gente passa de centímetro para metro? Como que a gente passa de centímetro para metro primeiro? Cortou 2 zeros. Isso aqui virou metro, tá? Cortou 3 zeros. Isso vira quilômetro. Então, guarda isso. Se você está em centímetros e você cortou 2 zeros, passou para metro. Cortou mais 3 zeros, ou seja, 5 ao total, você passou para quilômetro. Porque 1 metro tem 100 centímetros e 1 quilômetro tem 1000 metros. Beleza? Então, o que sobrou aqui? Sobrou só um zero. Sobrou só um zerinho aqui. Como sobrou um zero, eu multiplico por 10. Então, o nosso x final deu 4.408 quilômetros, tá? E esse é o nosso x final. Portanto, a resposta aqui, letra A. Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu a minha transformação? Alguém não entendeu por que eu fiz, que eu cortei esses zeros? Alguém quer que eu explique novamente ou todo mundo entendeu? Ó, vou explicar de novo então de forma bem rapidinha, tá? Ó, qual que era o valor que eu tinha mesmo? 58 milhões, né? Ó, 1 metro tem 100 centímetros. E 1 quilômetro tem 1000 metros. Beleza? 1 metro tem 100 centímetros e 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se eu quero passar de metro para centímetro,
eu multiplico por 100. Se eu quero passar de centímetro para metro, eu divido por 100. Se eu quiser passar de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. E se eu quiser passar de metro para quilômetro, eu divido por 1000. Então, repara que tem cinco zeros. Aqui as relações são vezes ou dividido por 100 e aqui é por 1000. Então, se eu tenho 100.000 centímetros e eu quero passar isso para quilômetro, toda vez que eu cortei 2 zeros, eu dividi por 100. Se eu dividir por 100, eu passei para metro. Então, ficaria 1000 metros. Só que eu ainda preciso passar para quilômetro. Cortei 3 zeros, dividi por 1000, passei metro para quilômetro. Portanto, 100.000 centímetros é o mesmo que 1 quilômetro. Entenderam? Se você quer passar de metro para centímetro, multiplica por 100, centímetro para metro, divide por 100. Quilômetro já é uma relação de 1000, ou vezes ou dividido. Só que lá ele queria centímetro para quilômetro. Então, basta você cortar 5 zeros. Cortou 2 zeros, virou metro. Cortou 3 zeros, virou quilômetro. Por isso que aqui eu cortei 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda sobrou esse zerinho aqui, que é onde eu multipliquei por 10 aqui. Então, ficou 440,8 vezes 10, 4.408 quilômetros a medida real. Beleza? Então, aqui a gente achou, na nossa questão de escala, a gente achou a resposta letra A. Beleza? A gente achou a resposta letra A aqui da nossa questão. Por que vezes 10? Porque sobrou um zero. Como era 58 milhões, eu cortei 5 zeros para transformar centímetro para quilômetro. Ainda sobrou esse zerinho aqui. Então, esse zerinho é a mesma coisa que você multiplicar aqui por 10. Por isso que deu o nosso resultado final aqui, letra A, tá? Multiplicado por 10 não seria certo pular uma vírgula? Isso, exatamente. A nossa vírgula está antes do 8, não tá? Eu multipliquei esse 440,8 por 10. Olha onde a vírgula veio parar aqui. Veio parar depois do 8. Multiplicar por 10, vírgulas se deslocam para a direita. Dividir por 10, 100, 1000, 1 milhão, vírgula se desloca para a esquerda, tá? Eu cortei os zeros para transformar centímetro para quilômetro, tá? Por que não pode ser letra C? A letra C tem até o começo da resposta, só que tem um zero a mais, tá bom? Tem um zero a mais. Seria C se a nossa escala fosse 580 milhões, mas ela é 58 milhões, entendeu? Se fosse 580 milhões, a resposta seria C, porque teria um zero a mais aqui na resposta. Se fosse 5 bilhões e 800 milhões, tivesse 2 zeros a mais aqui, aí a resposta seria letra E, tá bom? Agora vamos para a próxima questão, galera. Ainda tem mais 2 questões para fazer com vocês nessa live ainda, tá? Agora a gente vai fazer a questão 166. Bora fazer a questão 166. Tentar deixar bem esquematizado aqui para vocês conseguirem tirar print depois. Eu vou comprar um pedestalzinho maior. Esse aqui eu achei um pouco pequeno, às vezes de longe fica a qualidade não tão boa. Ó, vamos lá. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado. Beleza, então eu sei que ele vai fazer uma 4ª prova e ele precisa de um mínimo de pontuação, né? Obter na 4ª avaliação. Então vamos ler a nossa pergunta. Galera, espera aí que ficou embaçado aqui. Bora lá então. Voltou? Voltou? Tá focado aí? Voltou? Vamos lá. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre com esses pesos aqui.
Tá, então cada avaliação, perceba que tem um peso diferente, tá? Respectivamente. Tá, é respectivamente. Então, a nossa primeira prova tem um peso de 20%, a segunda tem um peso de 10%, a terceira tem um peso de 30% e a quarta tem um peso de 40%, tá? Aqui a gente tem as provas e aqui a gente tem os pesos dela. No final do semestre, precisa obter uma média, tá falando de média aqui, nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para ser aprovado. Então, ele precisa de uma média final que seja maior ou igual a 60 pontos, tá? Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações. Tá, então na primeira avaliação, ele teve 46 pontos. Na segunda, ele teve 60. Na terceira, ele teve 50. E a quarta é a que ele ainda vai fazer. Estão compreendendo até aqui? Aqui eu tenho as provas, o peso de cada prova. Eu sei que se ele tiver uma média maior ou igual a 60, ele vai ser aprovado. E eu sei que cada uma das provas, das 3 primeiras provas, ele tirou isso. E ele vai fazer a quarta prova ainda. E ele vai precisar de uma pontuação mínima para que quando eu somar tudo de acordo com o peso, ele tenha uma média de maior ou igual a 60 pontos. Beleza? Então vamos continuar aqui a nossa questão. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado. Então vamos lá. Vamos aqui para a nossa resolução. A gente tem que... como que a gente vai fazer a média? Lembra que quando a média tem peso, é uma média ponderada, tá? Se é uma média ponderada, como que a gente pode fazer? A média final, 60, é igual. Média ponderada, galera. Sempre você multiplica a pontuação pelo peso que aquela pontuação tem. É a mesma coisa que quando você está no Enem, vai escrever a sua nota no SISU e existe peso diferente para a natureza, peso para matemática, peso para humanas, enfim. Você multiplica a nota que ele tirou pelo peso que essa prova tem. Entendeu? Então, na primeira prova, ele tirou 46 pontos, certo? 46 pontos vezes. Qual que é o peso dessa prova? O peso dessa prova é 20%. Então, eu vou multiplicar por 20%. Mais, segunda prova, ele tirou 60. 60 vezes. Qual que é o peso da segunda prova? O peso da segunda prova é 10%. Vezes 10%. Mais, terceira prova, ele tirou 50. Então, é 50 que ele tirou. Vezes, qual que é o peso da terceira prova? 30%. E eu vou somar quanto que ele tirou na última prova. Na última prova, ele tirou X. Eu não sei quanto ele tirou na última prova. Ele tirou X. E quanto que ela pesa? 40%. E eu vou dividir isso por quanto? Pela quantidade de provas que tem. Então, por 4. Vamos fazer essas operações, galera. Não tem jeito. Isso aqui você vai ter que fazer na hora da prova se cair uma questão de média ponderada. Você não tem outra forma. Você precisa fazer. Bom, vamos lá. Então, esse 4 aqui, eu vou passar multiplicando lá em cima. 4 vezes 60, 240. 240 é igual. Aqui eu posso cortar, tá? Aqui eu posso cortar. Então, eu posso simplificar o 0 com 0, então ficou 2 décimos, né? Vezes 46. Quanto que vai dar isso? 2 vezes 46. Vocês concordam que 2 vezes 46 dá 92? E 92 dividido por 10 vai dar 9,2. Vai dar 9,2. Mais... 60 vezes 10%. Lembra que 10% é bem tranquilinho, né? 60, 10% de 60 é 6. Então, aqui vai ficar
60 vezes 1/10, que dá 6. Mas, depois eu explico ela de forma geral, tá bom? Depois eu explico ela de forma geral para recapitular a nossa resolução. Mas vão acompanhando. 50 vezes 30%. Aqui eu posso cortar os dois zeros em cima e embaixo. Cortou, 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 porque está multiplicando. Então aqui vai me dar 5 vezes 3, 15. Mais 40 sobre 100 é 0,4. Então mais 0,4x. Pessoal, todo mundo chegou até aqui e entendeu tudo que eu fiz até agora? O que vocês entenderam, o que vocês não entenderam? É uma questão de média ponderada. Vocês entenderem até agora? Recapitulando, ele fez 4 provas e cada prova tinha esses determinados pesos em porcentagem. Ele precisa de uma média final de 60 pontos. E cada uma das 3 primeiras provas, o aluno tirou essas notas. E a quarta ele ainda vai fazer, que eu chamei de X. Então, como que fica a nossa média? 60, que é o que ele precisa, é igual a pontuação dele vezes o peso da primeira prova, mais a pontuação da segunda prova vezes o peso dela, mais a pontuação da terceira prova vezes o peso dela, mais X, que eu não sei quanto ele tirou na quarta prova, quanto que ele vai precisar tirar, vezes o peso dela, entendeu? Então, eu só simplifiquei aqui os zeros com os zeros e fiz as operações. Então, eu cheguei nisso aqui, 240 é igual a 9,2 mais 6 mais 15 mais 0,4x. Não entendi a simplificação do 50. Aqui, ó. Como tá tudo multiplicando, eu tenho um zero em cima e zero aqui. E eles estão multiplicando. Se eu tenho 2 zeros aqui e eu estou dividindo por 2 zeros, basta você cortar todos eles. Sempre lembra, na multiplicação você corta 0 com 0, 0 com 0. Por isso que eu simplifiquei ali. Não entendi porque você não cortou o 0. Verdade. Eu esqueci, na verdade. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 0 aqui, 0 aqui. Então, eu posso cortar 2 zeros e já fica o meu próprio 6. Entenderam? Então, por enquanto, a gente fez isso e chegou nessa expressão aqui. Agora, a gente vai continuar a resolução. Aqui eu vou somar isso aqui. 6 mais 15 dá 21. 21 com 9,2. Se fosse 21 mais 9, seria 30. Mas ainda sobra um 0,2 aqui. Então, isso aqui vai me dar 30,2. Beleza? Então, eu tenho 240 é igual a 30,2 mais 0,4x. Vou passar o 30,2 para lá. Então, vai ficar 240 menos 30,2 é igual a 0,4x. 240 menos 30,2 vai nos dar 209,8 é igual a 0,4x. Então, quanto que vai ser o nosso x? Basta eu passar o 0,4 dividindo. O x vai ser isso aqui dividido por isso aqui. Certo? O que eu posso fazer aqui para melhorar a minha fração? Para melhorar a minha fração, eu posso... O que eu posso fazer aqui? Calma aí, galera, que eu tô analisando um negócio aqui que eu acho que eu cometi um equívoco aqui, peraí. Deixa eu só conferir um negocinho aqui. Galera, deixa eu só... prestem atenção aqui todo mundo comigo, que aonde eu coloquei 4 aqui, na verdade é 1, tá? Por que eu tô pensando nisso? Acabou de me vir aqui. Galera, a média final é maior ou igual a 60,
Tá? Ó, todo mundo prestando atenção aqui comigo só pra eu arrumar esse raciocínio. A média final precisa ser maior ou igual a 60. Não tá falando das notas, já tá falando da média. Então eu não preciso multiplicar isso aqui por 4, porque aqui já é a média. Aqui é 1. Entenderam? Eu tava pensando aqui, porque iria dar um resultado errado. Aqui não pode ser 4, aqui é 1. Porque a média que ele precisa final é maior ou igual a 60 pontos. Já está falando da média final. Se está falando da média final, aqui não pode ser 4. Se eu multiplicar por 4, eu estou fazendo 4 vezes a média ainda. E a nota final dele não é igual a 240, entendeu? Para ele ser aprovado tem que ser maior que 60. Então, aonde eu coloquei 4 aqui, na verdade é 1. Então, só arrumando, aqui em vez de ser 240, vai ser 60. Então fica bem tranquilo da gente organizar isso aqui. Aqui fica 60. Só precisa descobrir a quarta nota. Eu não preciso multiplicar por 4. Olha, eu já estivesse na prova, já tinha... Se eu não tivesse reparado isso na prova, eu já teria errado também. Então o Enem é isso, não é só conhecimento. Você tem que entender e interpretar tudo. Então, beleza, aqui onde está 240 é sempre 60. Então, aonde está 30,2, a gente vai ter que arrumar aqui esse finalzinho, tá? Eu vou só cortar aqui, daí a gente vem para cá. 60 menos 30,2 é igual a 0,4x. É igual a 0,4x. Então, aqui vai me dar 29,8 é igual a 0,4x. Então, o nosso x vai ser 29,8 dividido por 0,4. Portanto, agora sim, ó, lembra que eu falei da vírgula? Eu já vou recapitular e explicar de novo. Pera aí. Ó, aqui, se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, eu vou arrumar minha vírgula. Então, se eu multiplicar aqui por 10 e aqui por 10, eu vou ter 298 por 4. Então, o nosso x vai ser... Quanto que dá 298 por 4? 29 por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28 para 1, para 29, 1. Abaixou 8. 18 para 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2. Não tem mais para baixar, coloca vírgula e acrescenta um 0. 20 por 4 dá 5. Então, o nosso x deu 74,5. 74,5, a gente tem a resposta letra C. Ó, já vou recapitular aquele raciocínio ali do porquê que não podia ser 4 embaixo, tá? Graças a Deus eu olhei, senão a resposta ia dar errada. Ó, vamos recapitular a questão de forma geral, tá? Vamos recapitular ela de forma geral, que o raciocínio de forma geral fica mais fácil de entender. Ó, vamos lá. Na hora da prova, dá para resolver um pouco mais rápido. É que como eu fico explicando, aí acaba demorando mais. Mas o aluno, ele tem 4 provas e 3 das provas ele tirou 46, 60 e 50. Cada prova tem um peso, é uma média ponderada. Cada prova tem um peso. Então, quando eu fiz aqui a minha média, ele já deu que se você tirar acima de 60, para você ser aprovado. Então, 60, que é a média que eu tenho, vai ser igual. O que é tudo isso aqui? A primeira nota vezes o peso da prova, mais a segunda nota vezes o peso da segunda prova, mais a terceira nota vezes o peso dessa terceira nota, mais, agora, a quarta prova eu não sei quanto é. É o x que eu quero descobrir, vezes 40%, que é o peso dela. E aí, eu não posso dividir por 4, porque eu só quero saber a quarta nota. Aqui já está a média, entendeu? Então, aqui tem que ser 1. Eu simplesmente igualo a média que eu quero. Aqui não pode ser 4. Dentro da média, já está estipulado essa nota, entendeu? Eu não posso colocar 4. E aí, fazendo as operações básicas, cortando, simplificando, fazendo tudo, a gente chegou nisso aqui. E aí, foi só descobrir o x, que dá 74,5. Sem simplificar também dá certo, mas vai dar mais trabalho.
Terminando. Então é isso, gente. Todo mundo entendeu? Aqui eu tenho a média final que ele precisa para ser aprovado, e aqui eu tenho as multiplicações da nota da primeira prova vezes o peso de cada prova. A segunda prova vezes o peso da prova, a terceira prova vezes o peso da prova. E o x que eu quero saber vezes o peso da quarta prova. E tudo isso dividido aqui por 1, ou nem precisaria colocar dividido, porque eu já tenho a média final aqui. E aí foi só fazer as operações básicas até chegar na nossa resposta e a gente achar o x. Então, se o aluno tirar no mínimo 74,5 pontos de acordo com o peso de cada prova e quanto ele tirou de cada prova, sabendo que ele precisa de no mínimo 60 para passar, a nota da quarta prova precisa ser 74,5, tá? E aqui, ó, eu só multipliquei em cima e embaixo para ficar mais fácil a conta, entendeu? Ó, eu tenho 29,8 dividido por 0,4. Se eu multiplico por 10 em cima e embaixo, eu não altero o resultado da minha fração. Então aqui eu multipliquei por 10, desloquei a vírgula uma casa para a direita, multipliquei por 10, desloquei a vírgula uma casa para a direita. Aí ficou 298 por 4, que eu fiz a divisão normalmente. Então deu x 74,5, tá? Tá, da onde veio o 30,2? O 30,2 veio dessa soma aqui. Se a gente somar 9,2 mais 6 mais 15, se a gente somar isso, vai dar o 30,2, tá? Bom, galera, essa questão foi isso, então. Lives todos os dias, tá? 3 da tarde. Eu começo aqui, a gente faz umas 10, 12 questões de matemática todo dia, beleza? Tá, de onde saiu o 4x? De onde que saiu esse 0, de onde saiu esse 4x? É daqui, ó. A nota da quarta prova vezes o peso dessa prova. E aí, como eu multipliquei em cima e embaixo por 10 só para alterar a vírgula para a conta ficar mais fácil, ficou o 4 aqui, tá bom? Ó, gente, vamos para a última questão então, tá bom? Vou fazer a última aqui com vocês, que é a questão 168. Daí a gente finaliza o dia de hoje. E galera, desculpa qualquer coisa, qualquer erro meu, tá? Como eu comentei com vocês, eu não sou professor. E tem muitos professores que fazem a prova do Enem que também nem gabaritam, porque envolve interpretação, envolve raciocínio, envolve muito mais do que conhecimento da matemática. Então, perdão qualquer coisa, tá? Às vezes eu fico chateado de errar um detalhe ou outro, mas eu vou tentar fazer as lives o melhor possível. E então hoje a gente vai para a questão número 10 aqui do que eu preparei. E é isso, obrigado a todo mundo que esteve aqui até agora. E eu vou ver se eu consigo criar PDFs de questões e disponibilizar de alguma forma para vocês poderem imprimir e acompanhar a live de forma mais fácil, tá? Vamos fazer essa última questão aqui, daí a gente finaliza por hoje. E vamos junto, vamos junto. Qual teria sido... Ó, foca aqui, galera. Questão 168, última questão de hoje, tá? Já tô na live aí desde as 3 da tarde. Então, mais ou menos 2 horas de live por dia. Então, vamos para essa aqui. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Tá. O que a questão nos diz? A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica, tem o objetivo de controlar a circulação do vírus, tal, só historinha, né? O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados das campanhas. Em 2013 foi 67%, em 2015 59%, em 2017 foi 61%. Para tal, levou-se em consideração que a vacinação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos tal deu-se de forma linear. Isso aqui é importante, tá? Então, a vacinação foi de forma linear.
ela foi aumentando de forma linear ou constante, né, por meio de uma reta. Então ele quer saber qual seria em 2014. Então ele quer saber qual seria a porcentagem aqui. Então como que a gente pode fazer essa questão aqui? Essa questão a gente pode fazer da seguinte forma. A gente tem que o valor aqui, ele vai ser a média aritmética simples entre os outros dois extremos. Por quê? Porque se a forma foi linear, significa que ela é constante aqui. Então ela foi decrescendo de forma constante. Repara que 2013 para 2015 se passaram 2 anos. E de 67 para 59 foi 8%. Ou seja, 8% para 2 anos. 8% para 2 anos, isso me dá 4% ao ano. Então, quanto foi em 2014? Se em 2013 foi 67%, se eu tirar 4% aqui, o nosso X vai ser 63%. Então, a resposta da nossa questão, uma questão tranquila também, fica 63%, letra B. Isso, para quem me perguntou, cadê? Deixa eu ver o comentário aqui. Eu sou aluno, sim, tá, galera? Sou vestibulando de medicina, quero passar em medicina pelo Enem e venho fazendo lives para ajudar. Então eu vou explicar de novo aqui de forma bem rapidinho para a gente finalizar a live de hoje, tá? Que a gente já tá desde as 3 horas. A gente tem aqui que em 2013 foi 67%. Então em 2015 foi 59%. Repara que daqui para cá teve uma redução de 8%. E a questão nos diz que essa redução foi de forma linear, uma reta constante. Então, de 67 para 59 foi 2 anos. E ele quer saber quanto foi em 2014, o valor da porcentagem em 2014. Se de 67 para 59 foi 8, e o 2014 é o ano bem no meio aqui dessas duas datas, então daqui para cá diminuiu 4 e daqui para cá diminuiu 4. Então, aqui é 67%, aqui é 63% e aqui é 59%, sempre tendo uma redução de 4% de ano para ano, até chegar em 2015, tá bom? Galera, é isso então. É isso que eu tinha preparado para vocês, tá bom? Hoje a gente fez 10 questões de matemática básica do Enem 2018. Muito obrigado a todo mundo que me seguiu, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Lembrando que ela vai ficar salva no meu canal do YouTube. Assim que eu termino aqui e a live já fica salva para eu baixar, eu subo ela lá no meu canal do YouTube. Se você quiser assistir alguma resolução de forma mais detalhada, reassistir alguma explicação que eu dei que não ficou tão claro. Então, o nome do canal do YouTube é o mesmo aqui do TikTok, que é o Vin Studies. E para você ir de forma mais fácil, é só você ir na descrição aqui do TikTok, no íconezinho, tem tanto o meu Instagram quanto o YouTube. Então clica lá, se inscreve lá no se inscreve lá no YouTube, me segue lá no Insta, e aí a gente vai caminhando junto. Amanhã, live 3 horas, e eu vou fazer um videozinho daqui a pouco falando para vocês de qual prova, de qual cor eu vou resolver, qual prova do Enem. Vão ser mais 10 questões amanhã, 3 da tarde, e eu falo para vocês os números dela, caso vocês queiram acompanhar amanhã, tá? Então amanhã, 3 da tarde, das 3 às 5, a gente tem outro encontro marcado. Muito obrigado de coração a todos que ficaram aqui, a todos que me seguiram, aos presentes, as curtidas, compartilhamentos. Tudo isso me ajuda muito. E o objetivo é esse. Não sou professor, sou um vestibulando como muita gente, mas quero poder fazer essas lives e levar o conteúdo e as explicações para muita gente entender. Beleza? Então tamo junto, amanhã, 3 da tarde, a gente tem um encontro marcado. Lembrando que eu vou fazer o videozinho e vou falar quais são as próximas questões que eu vou resolver, de qual prova e de qual ano.
Então dá para você ir na internet e imprimir se você quiser, para me acompanhar, ou mesmo acompanhar pelo tablet, pelo notebook, pelo computador, enfim, tá bom? Então é isso, tamo junto, contem comigo, e final do ano a nossa aprovação vai vir, hein? Um beijão, um abração para todos vocês, tá?